Bom dia. O nosso artigo é uma revisão sobre o processo de Stratform. A gente retirou ele da revista Estampagem de Conformação Brasil, edição de agosto de 2025. O nosso grupo é composto por Manuel Cordeiro, Gustavo Oliveira, Rafael Henrique, Caio Gavassi e Marcos Brasil. Então, eu vou falar aqui os principais tópicos que foram falados no artigo, que são os parâmetros de fixação, velocidade de deformação, propriedades materiais. Os avanços tecnológicos, então as novas tecnologias que podem ser aplicadas nesse processo de fabricação. Os materiais utilizados. As aplicações da indústria aeronáutica, automotiva, naval e de energia. Os desafios, o principal é a uniformidade de espessura, e as tendências futuras. O processo de stratform é muito importante em várias indústrias, por conta que ele pode gerar peças de grande porte, com geometrias complexas e alta qualidade superficial. Ele tem uma ótima precisão dimensional, e aqui temos uma comparação com o Deep Drawing, que seria o embutimento profundo. São técnicas relativamente parecidas, porém eles são diferentes. Aqui temos o estiramento, que seria o stratform. Então, nós temos uma matriz, temos uma chapa presa nas pontas e uma matriz que ou a chapa vai em contato com a matriz ou a matriz vai em contato com a chapa e faz a deformação do material. O Deep Drawings, que é o embutimento profundo, ele é diferente, porque ele vai criar como se fosse formas ou copos e não tem geometrias tão complexas. As principais vantagens é a melhoria da qualidade superficial e pressão geométrica, e o principal desafio é o controle da uniformidade. Em aplicações industriais, temos na aeronáutica produção de painéis de fuselagem e asas, no automotivo, componentes leves para redução de peso e emissão de CO2, e na naval, componentes metálicos de grande porte. Os avanços tecnológicos que podem ser aplicados é a modelagem e simulação. Então, o engenheiro vai modelar essa peça no computador e vai conseguir simular ele por meio de métodos de elementos finitos. A utilização de inteligência artificial e otimização são técnicas que predicam a falha e otimizam os parâmetros de operação. Desafios e limitações, redução de espessura de componentes e resistência estrutural, custo elevado de equipamento e ferramentas, além da necessidade de precisão no controle de processo. Como o Rafael falou mais cedo, o processo começa a contração controlada nas bordas do material, fixo por garras ou dispositivos rígidos. Durante o streetforming, a chapa é submetida a tensões em duas direções principais, o que define o tipo de deformação. A tração simultânea em duas direções promove deformações homogêneas e molda a chapa ao formato do molde. O raio, a altura e a forma do molde definem o caminho de deformação. Geometrias abruptas criam concentrações de tensão. Fixações muito rígidas causam rupturas, e fixações fracas promovem deslizamento, perda de precisão e defeitos da superfície. Como o processo depende do estiramento do material, parte da espessura é perdida de forma natural. A velocidade também influencia na fabricação da peça. Velocidades altas causam instabilidade plástica, e velocidades baixas aumentam o tempo de ciclo e reduzem a produtividade na fabricação. O processo normalmente é feito a temperatura ambiente, mas aquecimento localizado pode aumentar a ductibilidade e reduzir tensões. E embora menos crítico que no Deep Drawing, o atrito influencia a uniformidade da deformação e a qualidade superficial da peça. Agora, falando sobre a simulação computacional, antes, com a falta de tecnologia, nós tínhamos algumas limitações, que era simular peças complexas. Não conseguimos simular peças complexas por falta de tecnologia. E depois, com o avanço da tecnologia, foi criado o método de elementos finitos, o famoso FEM. O FEM ele permitiu que conseguíssemos colocar mais variáveis para ver a peça, como a mudança de espessura, a deformação, mostrando tensões. Isso influenciou muito no processo de peças e fabricação, porque conseguimos fazer uma análise e uma simulação muito exata antes mesmo de produzir a peça. E conforme foi passando ainda mais a tecnologia, conseguimos fazer também a integração da inteligência artificial, que ajuda nos parâmetros, né? Corrigindo parâmetros de acordo com o material e com a espessura da peça, e isso garantiu para nós mais eficiência e mais confiabilidade nos métodos de simulação computacional. O método de elementos finitos, ou como chamamos de FEM, se trata de uma malha de conjuntos numéricos, né, na qual o computador vai interpretar e vai aplicar as tensões em cada conjunto desses. Como podemos ver nesse aqui, normalmente o FEM é usado polígonos, nesse caso foi usado triângulos nessa peça aqui, na qual o computador vai fazer análise de acordo com triângulos. E cada ponto desse triângulo, ele vai fazer uma análise mais detalhada de tensões, de espessura, e assim ele vai conseguir dar mais confiabilidade na análise e na simulação desse objeto. Agora, falando sobre as propriedades mecânicas dos materiais, como já foi comentado anteriormente, no streetforming é fundamental que o material ele seja dúctil, porque é um processo baseado em estiramento intenso. A necessidade da alta ductilidade é necessária porque o material vai ser puxado e afinado, e sem reposição de material, ele não vai ser reposto com mais material, e ele tem que ter boa ductilidade para se deformar bastante, sem se romper, ter uma estrutura firme. Que são utilizados no processo de Stratform. Nele precisamos de materiais que aguentem serem esticados sem quebrar e que ainda mantenham uma boa resistência mecânica.
O alumínio é o material o mais usado, por ele ser leve e fácil de conformar. Na indústria aeronáutica, acabam utilizando as ligas 20, 24, 70 e 75. Já nos automóveis, preferem utilizar as ligas das séries 5X para as partes externas, porque elas aguentam bem a corrosão. Também são utilizados os aços especiais, como HSLA e AHSS, que ajudam a deixar o carro seguro e mais leve. E às vezes, em casos mais exigentes, também é utilizado a liga de titânio, que é normalmente em aeroespaciais, por serem uma liga mais forte. E também são utilizados compósitos, que vem crescendo e permite que tenha com peças mais leves e com uma propriedade sob medida. Bom, agora a influência de algumas aplicações no processo, que é a ductilidade, a primeira. Quanto mais o material consegue se deformar antes de romper, melhor ele vai funcionar no processo, porque os materiais que são pouco dúcteis, eles acabam quebrando fácil e acabam não distribuindo muito bem as tensões. Também tem o encrutamento, que é a capacidade do material de endurecer enquanto ele deforma e quando deforma. Também ele acaba responsável, quanto maior ele tem um coeficiente, e quanto maior for esse coeficiente, a deformação vai se espalhar melhor e vai evitar que apareça o pescoço, que é o início de quando o material vai se romper. Também tem a anisotropia, que quando as chapas acabam não se deformando de forma igual em todas as direções, isso às vezes ajuda e também atrapalha, que quando são valores altos de R, que é a razão de anisotropia plástica, acaba reduzindo o afinamento, mas é uma anisotropia muito marcada, acaba fazendo a aparição de orelhas nas bordas. A velocidade e a temperatura também acabam influenciando, porque quanto mais quente, mais fácil o material vai se deformar. Agora eu vou falar sobre as aplicações do processo de stratiforming na indústria. Ele é muito utilizado pela sua capacidade de gerar superfícies contínuas, livres e sem marcas significativas de contato, que faz com que seja muito amplamente adotado em vários setores, como destaque na indústria aeronáutica, automotiva e naval. Na automotiva, embora seja menos difundido do que a estampagem, ela está cada vez crescendo, cada vez mais, e vem ganhando espaço, como na questão de painéis externos de carroceria, como tetos, portas, capôs, que são produzidos com alta qualidade e atendendo às questões estéticas de aerodinâmica. Já também tem os reforços estruturais, que são peças curvadas de grande porte, que precisam de certa precisão, e componentes especiais em veículos elétricos, porque pelo fato as chapas conformadas serem mais leves, elas contribuem para a redução do peso e também acaba dando uma maior autonomia energética para os veículos elétricos. Já na indústria aeronáutica, é o setor que mais utiliza o stratiform, e pela necessidade de fabricação de painéis curvos com uma grande dimensões e tolerâncias extremamente restritas. Como daí também são fabricados painéis de fuselagem, que são geometrias cilíndricas e curvas, que acabam formando segmentos de fuselagem com uma alta qualidade. Aí tem a estrutura das asas, que são utilizados painéis de alumínio e titânio para o revestimento das asas, que tem um alto controle rigoroso de espessura e curvatura, que são atendidos, e os critérios são atendidos pelo processo. E também tem os componentes internos, que são portas, carenagens e reforços estruturais. Bom, eu vou estar falando das vantagens de aplicação e os limites industriais do processo de stratiform. Entre as vantagens de aplicação vão estar uma pressão dimensional em peças de grande porte e peças curvas. Elas vão ser o tipo mais adequado para esse tipo de processo. Elas vão ter uma maior integridade estrutural. O processo também vai relacionar com uma redução nas etapas de polimento e acabamento, já que o processo ele faz naturalmente peças com alta qualidade superficial. E também vai haver uma redução do custo ferramental numa produção em larga escala. Então, o custo maior do maquinário e das outras coisas vai ser reduzido na larga escala, que é adequada para esse tipo de processo. Os limites industriais incluem o alto custo das peças, que, como dito anteriormente, vai ser diluído, a necessidade de moldes específicos e robustos, o que encarece o preço, redução de espessura, pois o processo é sensível a diferentes tipos de espessura, ele vai muitas vezes acabar por tornar uma peça muito fina, e também ele vai ter dificuldade com detalhes mais complexos, como reentrâncias profundas ou ângulos mais agudos. Bom, a conclusão do artigo é que o processo de stratiforming é de extrema importância, principalmente nas áreas aeroespacial e automotivo, pois ele ajuda na produção de peças maiores, curvas e de alta qualidade. Porém, ele tem suas limitações, com geometrias complexas, espessuras variáveis e a necessidade de moldes especializados. Outra coisa que o artigo traz também é que pesquisas recentes e tecnologias estão sendo desenvolvidas para tentar flexibilizar o processo e tornar ele mais aplicável em outras áreas de fabricação. O artigo também traz o quesito econômico, que a produção em larga escala, usando esse tipo de processo, é muito vantajosa, pois ele consegue diluir o preço elevado dele na produção de vários produtos. Só que talvez ele não combine muito com produções menores e de peças com muita variação.